Alguma vez você já ficou sentado, muito quieto, de olhos fechados, observando o movimento do seu pensar? Já observou sua mente funcionando? Ou melhor, sua mente já observou a si própria em funcionamento para ver quais são os seus pensamentos, seus sentimentos, como olha para as árvores, para as flores, as aves, as pessoas, como respondem a uma sugestão ou reage a uma ideia nova? Já fez isso alguma vez? Se não, está perdendo muita coisa. Se não sabe como sua mente reage, se sua mente não está consciente de suas próprias atividades, nunca descobrirá o que é a sociedade. Pode ler livros de sociologia, estudar ciências sociais, mas se não sabe como funciona a sua mente, não compreende o que é a sociedade, pois sua mente é parte integrante da sociedade. Ela é a própria sociedade. Suas reações, suas crenças, suas idas ao templo, os trajes que usa, as coisas que faz ou que não faz, o que pensa. A sociedade constituiu-se de tudo isso. É a réplica de tudo o que se passa em sua mente. Sua mente, pois, não está separada da sociedade. Não é distinta de sua cultura, de sua religião, de suas divisões de classe, das ambições e conflitos da humanidade em geral. Tudo isso é a sociedade da qual você é parte integrante. Não existe vocês separado da sociedade. Pois bem, a sociedade está sempre procurando controlar, formar, moldar o pensar dos jovens. Desde o momento em que nascem e começam a receber impressões, seu pai e sua mãe ficam a lhe dizer o que deve e o que não deve fazer, o que deve crer e o que não deve crer. Te dizem que há Deus ou que não há Deus. Porém, somente o Estado, cujo profeta é certo ditador. Desde a infância, tais coisas lhe são inoculadas continuamente e, portanto, a sua mente, ainda muito nova, impressionável, indagadora, curiosa, desejosa de descobrir, vai sendo gradualmente enclausurada, condicionada e moldada para que se ajuste ao padrão de uma determinada sociedade e nunca seja um revolucionário. Uma vez firmado o hábito de pensar segundo um padrão, mesmo quando se revolta, isso acontece dentro do padrão. É revolta semelhante à revolta de presos que reclamam por melhor comida e mais comodidade, mas sempre entre os muros da prisão. Quando busca Deus ou investiga o que é um governo justo, sempre o faz dentro do padrão da sociedade que preceitua que isso é verdadeiro e aquilo é falso, que isso é bom e aquele outro é mau, que esse é o guia verdadeiro e estes são os santos. Sua revolta, pois, tal como a chamada revolução, promovida por homens ambiciosos ou muito hábeis, está sempre limitada pelo passado. Não é revolta, não é revolução, porém só uma atividade mais intensa dentro do padrão. A revolta real, a revolução verdadeira, é aquela que quebra as cadeias do padrão para investigar fora dele. Deve saber que todos os reformadores, não importa quem sejam eles, só se interessam em melhorar as condições internas da prisão. Nunca te dizem que não se ajuste, nunca te dizem rompa as muralhas da tradição e da autoridade, sacode o condicionamento que te aprisiona a mente. E a verdadeira educação é não apenas exigir que passem exames,
para os quais se prepara apressadamente ou que escreva sobre algo que aprendeu de cor, porém sim te ajudar a perceber os muros da prisão em sua mente que está cativa. A sociedade influencia todos nós, nos moldando constantemente o pensar. E essa pressão externa da sociedade se traduz gradualmente no seu estado interior. Mas, por mais profundamente que penetre, ela será sempre externa, e não haverá coisa que se possa chamar estado interior enquanto não for rompido esse condicionamento. Deve saber o que está pensando e se está pensando como hinduísta, como muçulmano ou como cristão. Isso é, conforme a religião a que por acaso pertence. Deve estar cônscio do que crê ou não crê. Tudo isso constitui o padrão da sociedade. E a não ser que esteja cônscio do padrão e dele se liberte, continuará prisioneiro, embora pense ser livre. Mas veja, o que interessa a quase todos nós é a revolta dentro da prisão. Queremos comida melhor, um pouco mais de luz, uma janela mais larga, para podermos ver um pedaço maior do céu. E muito nos importa saber se o outcast pode ou não pode entrar no templo. Desejamos eliminar determinada casta e no próprio ato de eliminá-la, criamos outra, uma casta superior. E assim continuamos prisioneiros e nunca há libertação da prisão. A liberdade está fora dos muros, fora do padrão da sociedade. Mas para ficar livre desse padrão, tem de compreender todo o seu conteúdo. Ou seja, compreender sua própria mente. Foi a mente que criou a atual civilização, essa cultura ou sociedade vinculada à tradição. E se não compreende sua própria mente e apenas se revolta como comunista, socialista e etc., isso pouco significa. Por essa razão, muito importa ter o autoconhecimento, estar consciente de todas as suas atividades, de seus pensamentos e sentimentos. Isso é educação, não é? Porque quando está plenamente consciente de você mesmo, sua mente se torna muito sensível e muito vigilante. Experimente isso. Não num certo dia longínquo do futuro, porém amanhã ou agora mesmo. Se há muita gente em sua casa, trate de sair a sós, para se sentar debaixo de uma árvore ou à beira do rio e observar sossegadamente como funciona a sua mente. Não a corrija dizendo isso é certo, aquilo é errado. Simplesmente a observe, como quem assiste a um filme. Os atores e atrizes estão desempenhando os seus papéis e você está apenas vendo. Pela mesma maneira, observe como funciona a sua mente. Isso é verdadeiramente interessante. Muito mais interessante do que qualquer filme. Pois se a sua mente é o resíduo de todo mundo e contém tudo que os entes humanos têm experimentado. Você compreende? Sua mente é a humanidade. E quando percebe isso, terá uma imensa compaixão. Dessa compreensão nasce um grande amor, e então, ao ver coisas belas, saberá o que é a beleza. Pergunta: como você aprendeu tudo isso de que fala e como chegaremos a conhecê-lo? Resposta: essa é uma boa pergunta, não acha? Pois bem, se posso falar um pouco de minha própria pessoa, sabe que não li nenhum dos livros que tratam essas coisas. Nem os Upanishads, nem o Bhagavad Gita, nem livros de psicologia. Mas, como já lhes disse, se observar sua própria mente, lá encontrará tudo.
Assim, pois, quando empreende a jornada do autoconhecimento, os livros são sem importância. É como entrar num país estranho, onde se começam a ver coisas novas, a fazer extraordinários descobrimentos. Mas veja, tudo isso é destruído se dá importância a você mesmo. No momento em que diz, descobri, agora eu sei, sou um grande homem porque descobri isso e descobri aquilo e aquele outro. Nesse momento, você está perdido. Se tem de fazer uma longa viagem, deve levar muito pouca bagagem. Se deseja galgar grandes alturas, deve viajar leve. Essa pergunta, no entanto, é importante porque o descobrimento e a compreensão vêm com o autoconhecimento, pela observação dos movimentos da mente. O que diz do seu próximo, sua maneira de falar, de andar, de olhar ao céu, sua maneira de tratar as pessoas, de cortar um ramo de árvore. Todas essas coisas são importantes, porque atuam como espelhos que te mostram exatamente como você é. E se está vigilante, descobre de novo todas as coisas, momento por momento. Pergunta: devemos formar alguma ideia a respeito de alguém ou não? Resposta: por que ter ideias a respeito de pessoas? Deve formar opinião, juízo acerca de alguém? Quando tem ideias a respeito do seu mestre, o que se torna importante para você? Não é o mestre, porém as ideias que tem sobre ele. E é isso que acontece na vida, não é verdade? Todos temos opiniões a respeito de pessoas. Dizemos, fulano é bom, fulano é frívolo, fulano é supersticioso, fulano faz isso, aquilo e aquele outro. Estendemos uma cortina de ideias entre nós mesmos e outra pessoa. E por essa razão, nunca nos encontramos realmente com ela. Depois de vermos alguém fazer uma coisa, dizemos, e ele faz tal coisa. Por isso se torna importante datar os fatos. Entende? Se vê alguém fazer uma coisa que considera boa ou má, forma uma opinião sobre essa pessoa. Opinião que tende a fixar-se de modo que, quando 10 dias ou um ano mais tarde você encontra com essa tal pessoa, ainda está pensando nela nos termos de sua opinião. Mas durante esse período, a pessoa pode ter mudado. Muito importa, portanto, nunca dizer, ele é assim, porém, ele era assim em fevereiro. Pois no fim do ano ele poderá estar completamente mudado. Se diz a respeito de alguém, eu conheço essa pessoa, pode estar redondamente enganado. Portanto, só conhece até um certo ponto, ou pelos fatos ocorridos numa certa data, e, afora isso, não a conhece absolutamente. Assim, o importante é que você encontre com outro ser humano sempre com a mente fresca, e não com seus preconceitos, com suas ideias fixas e suas opiniões. Pergunta: o que é sentimento e como sentimos? Resposta: se você tem aulas de fisiologia, seu mestre provavelmente te explicou como é constituído todo o sistema nervoso humano. Quando alguém te belisca, você sente dor. O que significa isso? Seu nervo leva uma sensação ao cérebro e em seguida você diz, você me feriu. Pois bem, essa é a parte física do sentir. Analogamente, há sentimento psicológico, não é exato? Se você considera admiravelmente belo alguém e diz, você é feio, você se sente magoado. E isso significa o quê?
Houve certas palavras que o cérebro traduz como desagradáveis ou ofensivas e te perturba. Ou alguém te lisonjeia e diz: como é agradável ouvir isso. Assim, pensar, sentir, é uma reação. Reação a uma picada de um alfinete, a um insulto, a uma lisonja e etc. A totalidade disso constitui o processo do pensar-sentir, mas esse processo é muito mais complexo ainda. E tem a possibilidade de aprofundá-lo mais e mais. Veja, toda vez que temos um sentimento, sempre lhe damos um nome, não é verdade? Dizemos que o sentimento é agradável ou doloroso. Quando nos irritamos, damos a esse sentimento um nome, cólera. Mas já pensou no que ocorreria se não desse nome a um sentimento? Experimente fazer isso. Na próxima vez que você se irritar, não dê um nome a isso. Não o chame de cólera. Se mantenha simplesmente consciente do sentimento, sem lhe dar nome, para ver o que acontece. Pergunta: qual a diferença entre a cultura americana e a cultura hindu? Resposta: ao falarmos de cultura americana, temos em mente, em geral, a cultura europeia transplantada na América. Cultura que, com o tempo, se modificou e ampliou no encontro com novas fronteiras físicas e mentais. E o que é a cultura hindu? Qual a cultura que vocês têm aqui? O que você entende pela palavra cultura? Se já praticou jardinagem, sabe como se cultiva e prepara a terra. Cava-se o solo, remove-se as pedras, e necessário lhe acrescenta algum composto, uma mistura de folhas, capim, estrume e outras matérias orgânicas decompostas para fertilizar o solo. E então se planta. O solo fértil dá nutrição à planta e esta gradualmente produz aquela coisa maravilhosa e encantadora que se chama uma rosa. Pois bem, a cultura hindu é semelhante. Milhões de pessoas a produziram com suas lutas, sua vontade pelo desejar isto e resistir àquilo, pelo constante pensar, sofrer, temer, evitar, fruir. Também o clima, as roupas, o alimento tiveram sua influência. Temos, pois, aqui um solo extraordinário, a mente. E antes de estar ela completamente moldada, houve uns poucos indivíduos cheios de vitalidade e força criadora que explodiram por toda a Ásia. Não diziam como vocês: tenho de aceitar os decretos da sociedade. O que dirá meu pai se eu não fizer? Pelo contrário, esses homens haviam encontrado algo e não se mostravam indiferentes, porém possuídos de ardente entusiasmo. Tudo isso constituiu a cultura hindu. O que pensa, os alimentos que toma, os trajes que veste, suas maneiras, suas tradições, o seu falar, suas pinturas e estátuas, seus deuses e sacerdotes e livros sagrados. Tudo isso é cultura hindu. Assim, a cultura hindu é um tanto diferente da cultura europeia, mas abaixo da superfície, o movimento é o mesmo. Esse movimento poderá expressar-se diferentemente na América, pois lá as necessidades diferem. Há menos tradições, mais confortos e etc. Mas abaixo da superfície, o movimento é o mesmo. Achar a felicidade, descobrir o que é Deus, o que é a verdade. E quando esse movimento se detém, a cultura declina, como aconteceu nesse país. Quando esse movimento é embargado pela autoridade,
pela tradição, pelo medo, há declínio e deterioração. O impulso para descobrir o que é a verdade, o que é Deus, é o único impulso real. E todos os outros impulsos são subsidiários. Quando jogamos uma pedra na água tranquila, formam-se círculos crescentes. Esses círculos crescentes são os movimentos subsidiários às reações sociais. Mas o movimento real está no centro. O movimento para achar a felicidade, Deus, a verdade. E nada disso achará enquanto estiver embargado pelo medo. No momento em que surge a ameaça e o medo, declina a cultura. Eis porque tanto importa que, enquanto está jovem, não se deixe condicionar. Não se deixe tolher pelo medo a seus pais, a sociedade, de modo em que você haja aquele movimento atemporal para o descobrimento da verdade. Os homens que investigam o que é a verdade, o que é Deus, só esses homens podem criar uma nova civilização, uma nova cultura, e não aqueles que se submetem ou se revoltam apenas dentro da prisão do velho condicionamento. Pode pôr as vestes de um asceta, ingressar nessa ou naquela sociedade, abandonar uma religião por outra, tentar de várias maneiras ser livre, mas se não houver dentro, em você, aquele movimento para descobrir o que é real, o que é a verdade, seus esforços serão sem significado. Pode ser muito ilustrado e fazer as coisas que a sociedade chama boas, mas tudo isso está dentro da prisão da tradição e, portanto, não tem nenhum valor revolucionário. Pergunta: o que pensa dos hindus? Resposta: essa é realmente uma pergunta inocente, não acha? Ver os fatos sem dar opinião é uma coisa, mas ter opinião a respeito dos fatos é coisa muito diferente. Uma coisa é ver simplesmente o fato. Todo um povo dominado pela superstição e o medo, e uma coisa diferente é ver esse fato e condená-lo. As opiniões não são importantes, porque eu posso ter uma opinião, você pode ter outra e uma terceira pessoa mais outra. Interessar-se em opiniões é uma maneira estúpida de pensar. O importante é ver os fatos como são, sem formar opinião, sem julgar, sem comparar. Sentir a beleza sem opinião é a única percepção real da beleza. Analogamente, se puder ver o povo da Índia exatamente como é, vê-lo claramente, sem opiniões fixas, sem julgá-lo, então o que ver será o real. Os hindus têm certas maneiras, certos costumes peculiares, mas fundamentalmente são como qualquer outro povo. Têm tédio, são cruéis, são medrosos, revoltam-se dentro dos muros da prisão da sociedade, exatamente como acontece em todos os demais lugares. Como os americanos, também querem conforto, só que presentemente não têm no mesmo grau. Possuem uma pesada tradição de renúncia ao mundo e de esforço para ser virtuoso, mas têm também ambições profundamente arraigadas, hipocrisia, avidez, inveja, e estão fragmentados pelas castas, como estão os entes humanos em toda a parte, só que aqui de maneira muito mais brutal. Pode-se observar mais claramente aqui na Índia o fenômeno que está ocorrendo no mundo. Queremos ser amados, mas não sabemos o que é amor. Somos infelizes, sequiosos de algo real e recorremos aos livros, aos Upanishads, ao Gita ou à Bíblia e vivemos perdidos num matagal de palavras e de especulações.
Seja aqui, seja na Rússia, seja na América, a mente humana é semelhante, só que se expressa de diferentes maneiras, sob céus diferentes e diferentes governos.